Meus irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria poder retornar aqui na nossa igreja, depois de um tempo, num período de férias. Nós louvamos a Deus em poder rever muitos irmãos. É claro que durante o retiro espiritual já convivemos com alguns irmãos lá no retiro. E também, agora há pouco, na última sexta-feira, também pudemos rever alguns que estavam reunidos ali, louvando e bendizendo o nome do Senhor, pela vida do nosso irmão João Vitor, por mais um lançamento, pelo lançamento de mais um livro, que Deus assim realmente o orientou e direcionou, para a glória do Senhor. Mas o fato é que hoje estamos revendo outros irmãos que ainda não tínhamos visto, depois desse período de férias, e nós louvamos a Deus em estarmos retornando às atividades normais, ministeriais, e isso para a glória do nome do nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na epístola, ou na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós iremos fazer uma leitura até o versículo de número 10, e vamos ler de forma alternada esse texto da palavra do Senhor, no qual queremos, neste momento e nessa noite, estar realmente refletindo. Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. Vamos ler, irmãos, alternadamente. Diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Oremos, queridos. Pai amado, Deus de amor, Deus de infinita bondade, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome por tão grande salvação que o Senhor providenciou para nós em Cristo Jesus. O Senhor nos alcançou com a Tua maravilhosa graça e o Senhor nos transformou em novas criaturas, e isto, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Nós queremos suplicar, ó Pai, nesse instante, que o Teu Santo Espírito nos conduza, ó Deus, na reflexão, meditação da Tua palavra, que Ele esteja abrindo o nosso entendimento cada vez mais, para que possamos, como disse o Teu servo salmista Davi, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Falar aos nossos corações, ó Senhor, através da Tua palavra. É assim que te pedimos nesta hora e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O reverendo Heber Carlos de Campos, ele é professor da cadeira de Teologia Sistemática da Universidade Mackenzie, que é a Universidade Presbiteriana, sediada ali em São Paulo. Ele é doutor nesta área, escreveu já alguns livros, e ele, quando fala sobre a doutrina da salvação, ele então se refere primeiramente ao conselho trinitário, a Trindade Santa
reunida antes da fundação do mundo, exatamente para planejar exatamente todas as coisas e, dentre todas as coisas, planejar também a nossa salvação. Estabelecer um plano redentor, um plano redentivo para a humanidade, especificamente, ou mais especificamente, para os eleitos de Deus. Então, falando sobre isso, ele fala se referente a Deus e às obras de Deus com relação à nossa salvação, e ele usa dois termos para fazer uma distinção na obra realizada por Deus com respeito à nossa salvação. Ele fala de opera ad extra e opera ad intra. Os termos não precisa a gente nem gravar, o que importa é o que eles significam. Opera ad extra se refere à obra que Deus fez fora de nós, mas a fez para a nossa salvação. Ora, opera ad intra é a obra que Deus fez dentro de nós, exatamente o fez ou a fez para a nossa salvação. Sabe, irmãos, Deus nos salvou e Ele que planejou realmente, juntamente com a Trindade Santa, e Deus trabalhou fora de nós para a nossa salvação. Por exemplo, Deus, Ele quem nos justificou, obviamente em Cristo. Mas a nossa justificação ela acontece numa esfera fora de nós. A nossa justificação ela não acontece numa esfera dentro de nós. Mas faz parte da nossa salvação, faz parte da nossa redenção. O apóstolo Paulo deixa claro isso, por exemplo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, como já sabemos. A justificação realmente é operada por Deus. Deus nos considerou justo, claro, porque aplicou em nós a justiça de Cristo. E isso aconteceu numa esfera forense, Deus como justo juiz, assim fazendo para a nossa salvação. Deus também nos adotou como filhos. E essa adoção também acontece fora de nós. Mas tudo está alinhado com o processo de salvação, com a nossa salvação que Deus providenciou para nós em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 2, dessa carta aos Efésios, ele vai falar sobre essas coisas, sobre algo que Deus fez, algumas coisas que Deus fez para a nossa salvação. O apóstolo Paulo, que estava, quando escreveu essa epístola, na década de 60 do primeiro século da era cristã, provavelmente ele estava realmente preso, aqueles 2 anos na prisão domiciliar ali em Roma. E ele escreve essa epístola entre o ano 60 e 62. Ele escreve, então, aquela igreja que ele plantou, e que ele, por um tempo, ao plantar, também pastoreou, mas que estava realmente na responsabilidade do pastoreio de Timóteo. Uma igreja, também a igreja de Éfeso, que foi, também teve o trabalho ali do apóstolo João também, teve sua participação também mais à frente no ministério daquela igreja, uma igreja que estava sediada numa cidade, uma grande cidade daquela época, uma igreja que cresceu muito, uma igreja que foi muito usada por Deus na sua instrumentalidade para a propagação do Evangelho, para a expansão do reino de Deus, uma igreja também para a qual foi endereçada uma das cartas, uma das 7 cartas às igrejas ali do livro de Apocalipse. O apóstolo Paulo escreve realmente a essa igreja, e ele vai mostrar a esta igreja, nessa epístola, sobre as bênçãos espirituais que a igreja de Cristo tem em Cristo Jesus. Ele fala sobre essas maravilhosas bênçãos que advêm realmente de Cristo a partir da nossa união com Cristo. Ele mostra que a igreja foi levada da morte para a vida em Cristo Jesus. Ele mostra que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela será composta, então, de judeus e gentios. E quem providenciou, proporcionou essa união foi exatamente Cristo, através do seu sacrifício ali na cruz. O apóstolo Paulo também mostra nessa epístola para aquela igreja de Éfeso que a igreja do Senhor Jesus, nós, como igreja do Senhor Jesus, devemos batalhar pela unidade da igreja. E isso realmente, a unidade cristã,
nós devemos batalhar por ela. Ele fala sobre isso nessa epístola também. E ele ainda mostra que nós devemos viver buscando nos fortalecer em Cristo Jesus para sermos vitoriosos mediante a batalha espiritual que enfrentamos. No capítulo 1, o apóstolo Paulo vai então mostrando a Trindade Santa trabalhando em nosso favor no sentido da nossa salvação. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação. E no capítulo 2, irmãos, ele então continua a falar ainda sobre a temática salvação. No capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo 3, ele mostra realmente quem éramos no passado. Quem então é o homem, o ser humano, que ainda não encontrou a salvação em Cristo Jesus. E nos versículos de 1 a 3, ele fala sobre exatamente isso aí. Ele diz realmente que a pessoa sem Cristo, ela está morta. No versículo 1 ele fala isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A pessoa, o ser humano que não encontrou e que não realmente recebeu a salvação em Cristo, essa pessoa está morta nos seus pecados. Claro, morte aqui é morte no sentido de morte espiritual. Ele mostra que a pessoa que não tem ainda a salvação em Cristo está morta espiritualmente. É, na verdade, tida como uma pessoa desobediente. No versículo 2 e 3, ele fala sobre isso, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, ele chama de filhos da desobediência. Ele mostra ainda que essa pessoa sem Cristo, ela é depravada. O pecador vive, então, para agradar os desejos da carne e os anseios, realmente, do seu próprio coração. É decaído. Mas sabe, meus irmãos, depois de falar um pouco sobre isso, o apóstolo Paulo, na sequência do texto, ele então vai falar aquilo que realmente Deus fez por nós para a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então ele vai falar sobre a obra de Deus por nós. Dos versículos 4 ao 9, os irmãos podem aí estar acompanhando. No versículo 4 ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e no versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então o apóstolo Paulo vai mostrar aqui a obra de Deus por nós, e isso concernente à nossa salvação em Cristo Jesus. Ele vai dizer primeiramente que Deus nos amou. E o amor de Deus, meus amados irmãos, é um amor tão grande, um amor imenso, um amor especial, que realmente, por esse amor, Ele nos salvou. Por esse amor, Ele enviou Jesus Cristo para padecer na cruz e morrer em nosso lugar. Deus nos amou, faz parte da obra de Deus por nós. Ele nos amou, Ele também nos vivificou. No versículo 5, o apóstolo Paulo realmente fala sobre isso. Deus nos amou e Ele também nos vivificou. Isso significa que Ele nos deu vida. Ele já explicou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Jamais poderíamos fazer algo para mudar essa realidade, para mudar essa condição. Jamais poderíamos dar sequer um passo direcionado realmente à vida em Cristo. Jamais. Mas Deus realmente nos amou e também Ele nos vivificou, obviamente, em Cristo Jesus. Ele também nos exaltou. O versículo 5 diz, e juntamente com Ele, ou seja, Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, essa é a nossa posição em Cristo. Deus olha para nós como pessoas agora santas, justificadas, e pessoas, filhos amados de Deus, que estão realmente assentados, como realmente o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 6, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho. Deus nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então Ele nos tira do império das trevas e nos coloca, meus irmãos, para reinarmos com Cristo. Essa é a nossa posição em Cristo. Isso faz parte da obra de Deus por nós, para a nossa salvação. Nos amou, nos vivificou,
nos exaltou, e isto em Cristo Jesus, e Ele também nos guarda. Versículos 7 a 9 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E ele diz no verso 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Deus realmente que trabalhou por nós, para a nossa salvação, Ele também nos guarda para que nós jamais venhamos a olhar atrás ou para trás. Sabe, irmãos, são as obras de Deus por nós, que nós podemos ver aqui dos versículos 4 a 9, para a nossa salvação. Deus trabalhou por nós, Deus trabalhou para a nossa salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas o apóstolo Paulo, no versículo 10, ele fala sobre a obra de Deus em nós. Se ele realmente se refere primeiramente à obra de Deus por nós, ele fala aqui realmente no versículo 10 sobre a obra de Deus em nós. Ele diz, versículo 10, a primeira parte, queremos nos reportar aqui, a primeira parte do versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então ele diz que nós somos feituras de Deus, somos criados por Deus, e fomos criados em Cristo para boas obras. Então Deus realmente, Ele trabalhou fora de nós, obviamente para a nossa salvação, mas Ele também trabalhou em nós para a nossa também salvação. Ele transformou a nossa vida, Ele operou em nós o novo nascimento. E esta obra realmente salvífica de Deus, obviamente, foi aplicada pelo Espírito Santo em nossas vidas. Faz parte do operar realmente de Deus em nós. E nós, meus amados irmãos, devemos então sermos gratos a Deus por isso. O apóstolo Paulo, ainda nessa mesma epístola, no capítulo 4, versos 22 ao 24, ele nos diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no vosso espírito, no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então Deus, Ele operou em nós a salvação, e a proposta de Deus para nós é que vivamos uma vida de retidão, uma vida de santificação, e tudo isso faz parte da operação de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Ele que operou fora de nós para a nossa salvação, Ele opera dentro de nós para a nossa salvação. Ele nos regenerou, nos transformou em novas criaturas, mas Ele também nos santifica. Ele realmente nos conduz no seu caminho santo, no seu caminho de verdade, suas verdades espirituais, e Ele é quem nos santifica e nos conduz em santificação e retidão. O apóstolo Paulo, escrevendo ainda aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1, ele diz, ele apresenta a mesma mensagem dizendo, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Mostrando que o Deus que operou a nossa salvação em Cristo, e começou a trabalhar antes, fora de nós, e que trabalha dentro de nós a nossa salvação, é o Deus que quer que vivamos de acordo com a vontade dEle aqui na terra. Vivamos em santificação, vivamos em novidade de vida. E isso faz parte do operar de Deus em nós, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nós não iremos conseguir viver uma vida de retidão, uma vida de santificação. Sem a ação de Deus em nós, não iremos conseguir realmente viver uma vida de apego e zelo com a palavra de Deus, de crescimento no conhecimento da palavra e também de prática da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é um instrumento de Deus para a nossa santificação. Jesus deixou bem claro isso na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17. Ele disse, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade.
Sabemos que na doutrina da santificação, no que diz respeito à santificação experimental, sabemos que existe a nossa participação, obviamente, mas até a nossa participação, irmãos, ela vem pela graça de Deus agindo em nós. Portanto, para a nossa salvação, meus irmãos, Deus trabalhou fora de nós, Deus trabalha em nós, e nós precisamos compreender isso. E precisamos entender também que quando falamos, ou quando a Bíblia fala de salvação, a Bíblia se refere à nossa salvação não apenas se referindo àquele momento da nossa conversão, sim também, obviamente, se referindo ao nosso novo nascimento, aquele momento em que Cristo, o Espírito Santo, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e Cristo passou a habitar em nós, nos transformando pelo seu poder. Mas a Bíblia, quando se refere à salvação, ela vai mais além. A Bíblia, quando se refere à salvação, ela não se refere a só esse momento, nem somente no que diz respeito a um dia quando chegarmos lá na glória. A Bíblia, quando se refere à salvação, ela também se refere e nos mostra que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Nós devemos procurar crescer espiritualmente a cada dia. Nós devemos procurar crescer em santidade de vida diante do Senhor, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Enquanto estivermos aqui na terra, nós devemos ter como alvo, como objetivo, o nosso crescimento espiritual e buscarmos realmente a cada dia crescermos em santidade de vida diante de Deus, porque isso faz parte, irmãos, da nossa salvação. Isso faz parte da nossa salvação em Cristo. Não somente o início dela, conversão, não somente, vamos dizer assim, o final dela, a nossa redenção consumada, quando estivermos lá na glória, totalmente, nossos corpos realmente glorificados, mas nesse, por assim dizer, nesse hiato de tempo, enquanto estamos aqui na terra, nós devemos então procurar crescermos em santidade, porque faz parte da nossa salvação em Cristo Jesus. E isto também faz parte do operar de Deus em nós, do operar da Trindade Santa em nós, o Espírito Santificador, a palavra que nos santifica, Cristo que está dentro de nós, que está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus que nos capacita a viver desta forma, para vivermos assim glorificando o nome do Senhor, porque este, na verdade, foi o propósito pelo qual Deus nos criou. Tudo isso, irmãos, faz parte da nossa salvação e faz parte do operar de Deus para a nossa salvação. Deus, então, trabalhou fora de nós para a nossa salvação. Deus trabalha dentro de nós para a nossa salvação. Mas, irmãos, além disso tudo que diz respeito à nossa salvação, nós podemos também entender e inferir que Deus também trabalha por meio de nós, para a salvação de outras pessoas. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10, eu vou ler o versículo novamente, mas agora o versículo todo, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, para esse propósito. Boas obras aqui, meus irmãos, não é apenas ou simplesmente, quem sabe, um ato de caridade que possamos fazer. Boas obras aqui vai muito, muito mais além. Boas obras daqui diz respeito à nossa obediência à palavra do Senhor. Diz respeito à nossa obediência à lei de Deus. Diz respeito à nossa obediência às Escrituras Sagradas. Diz respeito, enfim, à prática das Escrituras Sagradas, observada por nós no nosso dia a dia. Boas obras daqui diz respeito a tudo isso. Então, Deus, Ele realmente nos criou em Cristo para boas obras, com esse propósito de obedecer a sua palavra, viver em obediência à sua palavra. E isso faz parte do processo de santificação, como já falamos. Mas não somente isso. O versículo diz na sua sequência: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Obviamente, isso aqui faz alusão
ao pacto das obras, ou de obras, que Deus estabeleceu com Adão, e que Adão não cumpriu. E porque Adão não cumpriu, todos nós morremos e perecemos, e todos nós realmente amargamos as consequências da queda dos nossos primeiros pais. Mas sabe, irmãos, é importante lembrarmos que o pacto de obras ainda está vigente. Ele está vigente para aqueles que não conhecem a Cristo, para aqueles que não fazem parte e não farão parte do pacto da graça. Enfim, para os ímpios, para aqueles que não creem em Deus, para aqueles que vivem uma vida desregrada, longe de Deus, longe realmente da palavra de Deus, longe da igreja de Deus, e para aqueles que morrerão nessa condição, o pacto de obras ainda está vigente, e eles não obterão salvação, porque eles caíram em Adão. Mas, meus amados, para nós que conhecemos a Cristo, está vigente para nós o pacto da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Porque até mesmo o pacto de obras foi cumprido por Cristo. E como nós estamos em Cristo, que é o nosso segundo Adão, como diz a palavra de Deus, então nós já obtivemos a salvação, o perdão dos nossos pecados. Aquilo que o primeiro Adão não conseguiu, Jesus Cristo, como segundo Adão, cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. E, portanto, nós temos salvação em Cristo Jesus. E nós devemos, então, meus amados irmãos, como uma expressão de gratidão a Deus, vivermos para a glória de Deus aqui na terra, e dentro dessa esfera, vivermos realmente, nos colocarmos como instrumentos nas mãos de Deus para realizar a sua obra. Deus trabalhou fora de nós para a nossa salvação, trabalha dentro de nós para a nossa salvação, e Deus opera por meio de nós, irmãos, não para nossa salvação, mas para que outros possam vir a Cristo, para que outros possam também obter essa salvação, e para que o nome de Deus assim seja glorificado. A palavra de Deus, Jesus Cristo, de forma muito clara, ele nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, por exemplo, no verso 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus Cristo, nesse mesmo capítulo 5 de Mateus, ele deixou claro que nós, a igreja do Senhor Jesus, e somente nós, a ênfase que o texto no original traz, somos o sal da terra e a luz do mundo. Somente a igreja de Jesus, somente aqueles que estão em Cristo, somente aqueles que um dia nasceram de novo, somente aqueles que já provaram da regeneração, do novo nascimento, já vivem essa vida nova em Cristo, somente estes podem ser e devem ser o sal da terra e a luz do mundo. Sabe, irmãos, o sal, quando misturado ali no alimento, ele faz toda a diferença. Interessante que ele não perde suas propriedades. Ele não se contamina, vamos dizer assim, mas ele faz a diferença, ele dá o sabor, ele, na verdade, preserva e etc. E nessa realidade em que vivemos hoje, em meio, na verdade, a essa sociedade que está contaminada com o pecado, que está comprometida com a corrupção e tantas mazelas mais, nós precisamos, como igreja do Senhor, irmãos, sermos de fato, efetivamente, o sal da terra e a luz do mundo. As pessoas precisam olhar para nós e ver não a nós mesmos, nem, quem sabe, alguma placa denominacional ou alguma placa realmente que traga em si a referência a uma religião, mas devem ver em nós Cristo Jesus. Devem ver em nós o brilho de Cristo em nossa face, o brilho de Cristo nas nossas ações, o brilho de Cristo nas nossas palavras, o brilho de Cristo nas nossas reações. Então, o mundo precisa de Cristo. E Cristo estabeleceu a sua igreja nesse mundo, meus amados irmãos, para que a sua igreja possa brilhar nesse mundo, para que outros, escolhidos por Deus antes da fundação do mundo,
possam, através da igreja de Deus, que somos nós, também encontrar a Cristo Jesus. Mas isso só é possível em nós, com o agir de Deus em nós, com a ação de Deus em nós, com a ação de Deus despertando a sua igreja, avivando a sua igreja, avivando a sua obra. Só é possível em nós com a ação dele, com a graça dele agindo em nós. Jesus realmente deixou bem claro isso para os apóstolos quando ele disse: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Daí, irmãos, nós podemos ver claramente, com respeito à nossa salvação em Cristo, que Deus trabalhou fora de nós para que a nossa salvação se tornasse uma realidade em nós. Ela se concretizasse historicamente em nossas vidas. Deus trabalhou fora de nós. Deus trabalhou e trabalha dentro de nós. E para a salvação de muitas outras vidas, Deus trabalha através de nós. Você é um instrumento de Deus para a salvação de muitas vidas. O seu testemunho pessoal vale muito no plano da salvação e da redenção. Deus escolheu a mim e a você para isso. Deus nos escolheu não apenas para um dia estarmos lá na glória, mas para enquanto estivermos aqui na terra, trabalharmos em prol do seu reino, trabalharmos em prol realmente desse plano redentor, fazendo a nossa parte, evangelizando, não sendo um agente secreto de Cristo aqui na terra. Essa história de agente secreto fica para aqueles filmes lá, policiais de Hollywood, né? Com desrespeito realmente à vida cristã, não funciona ser agente secreto. Eu sou crente, mas não quero que ninguém saiba que eu sou crente aqui. Porque se alguém souber, então eu vou ficar assim meio sem jeito. Sabe, irmãos, a igreja ali no seu início, me refiro já na nova dispensação, né? A igreja é uma só, do Antigo e Novo Testamentos. Mas ali a igreja que está registrada a sua história em Atos dos Apóstolos, os irmãos daquela igreja, eles não tinham como ser agentes secretos de Cristo. Pelo contrário, quando a Bíblia nos diz e registra no livro de Atos, que quando os irmãos estavam sofrendo perseguição, eles dobraram os joelhos e oraram ao Senhor, para que o Senhor lhes desse realmente intrepidez para pregar a palavra, mesmo em meio a tantas perseguições. Jamais, com certeza, jamais passara sequer um pensamento deste na mente daqueles irmãos e em seus corações, de serem eles agentes secretos de Cristo. Isso não existe nas Escrituras Sagradas. Não é esta a proposta de Deus para nós. Não é este realmente, não foi isso que Ele estabeleceu para nós. Não é isso que Ele requer de nós. Ele quer, irmãos, que nós possamos proclamar em alto e bom som que nós somos de Cristo Jesus. Que todos possam ouvir e que todos possam ver em nossa vida, no nosso testemunho, que quem manda em nossas vidas, quem exerce o seu senhorio sobre nós é o Senhor Jesus Cristo, o Rei da glória. Aquele que padeceu numa cruz, mas que já está à destra de Deus Pai e que voltará para nos buscar. É isso. E nós não podemos negar a Cristo, porque quem é agente secreto de Cristo, de certa forma, está negando a Cristo. E Cristo é muito claro quando diz na palavra dele: se alguém me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Sabe, irmãos, não há na palavra de Deus meio termo. Você é crente, você é um verdadeiro cristão, ou você não é. Não existe essa posição de estar em cima do muro. Ora eu entendo que devo seguir, mas tem hora que eu volto atrás e enfim. Não tem essa posição de estar em cima do muro. É ou não é? Se você é, então assuma isso. Se Cristo de fato já te transformou, então viva para Ele. Proclame o evangelho dEle. Viva realmente para ganhar vidas para Cristo. Porque Deus, que para nossa salvação operou fora de nós, opera dentro de nós, Ele opera através de nós. Louvado seja o nome
do Senhor. Eu me lembro de uma antiga ilustração, eu me lembro de alguns detalhes, de que uma mãe que tinha uma filhinha, um bebê ainda muito pequena, bebê, criava com tanto carinho, e ela foi crescendo a cada dia, obviamente, normalmente, naturalmente. E quando ela foi crescendo, ela foi percebendo que as mãos da sua mãe eram, todas as duas mãos eram todas muito enrugadas, havia realmente marcas de queimaduras, de tal forma que as mãos ficaram num aspecto muito horrível de se contemplar. E aquela criança, a filhinha, foi crescendo e percebendo isso. E ela, ainda tão criança, tinha certo medo quando a mãe chegava para ali fazer algum carinho, um afago materno. Ela se encolhia porque não conseguia olhar para as mãos da sua mãe. E a mãe percebia isso, mas tinha todo cuidado com isso, e a criança foi crescendo, a tal ponto de uma outra pessoa perceber e, particularmente, perguntar a ela: por que você age assim com sua mãe? E ela explicou: é porque eu cresci tendo medo daquelas mãos dela, daquele jeito. E a pessoa disse: você sabe por quê as mãos dela são assim? E a criança, já mais crescida, disse: não. E ela disse: quando você era bebê, o berço onde você estava começou a pegar fogo, provavelmente alguma vela perto, etc. A sua mãe, que estava no outro compartimento da casa, ao perceber, deixou tudo o que estava fazendo e correu e conseguiu lhe salvar. Mas para que ela pudesse lhe salvar, ela teve que tentar apagar o fogo e não tinha como fazer, e foi mesmo com suas mãos do jeito que estava, mas conseguiu lhe salvar. Conta a ilustração que aquela criança, então, já bastante grandinha, já começou a mudar a sua mentalidade com relação às mãos da sua mãe e sua atitude afável, amigável, carinhosa. E na próxima vez, quando sua mãe realmente veio abraçá-la, ela abraçou a sua mãe. E abraçou de forma tão diferente, porque ela abraçou consciente do que havia acontecido, do porquê das mãos estar daquela forma. E abraçou com muita gratidão a sua mãe. Sabe, irmãos, Deus trabalhou para a nossa salvação. Imaginemos que nem existíamos e Deus estava reunido com um conselho trinitário, antes da fundação do mundo, decidindo sobre as nossas vidas. Ele estava trabalhando. Ele nos justificou, e isso aconteceu fora de nós, mas foi um trabalho, fruto do trabalhar de Deus. Ele nos adotou, decidiu nos adotar. Obviamente, tudo isso em Cristo. Ele estava trabalhando. Quando o Espírito Santo nos alcançou, faz parte também do trabalhar de Deus, e aqui nos referindo à Trindade Santa, trabalhando e operando a nossa salvação. E Ele continua trabalhando dentro de nós. Perceba isso. Perceba que Deus continua trabalhando na tua vida. Perceba que Deus continua santificando a tua vida. Se você é de Deus, com certeza, Deus continua realizando o processo de santificação dentro de você. Entenda, então, por tudo isso, que você deve fazer também a sua parte nisso, nesse processo de santificação. Você deve se consagrar cada vez mais a Deus. Você deve cada vez mais crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Você deve cada vez mais se comprometer com a obra de Deus. Você deve cada vez mais estar em comunhão, procurar estar em comunhão com Deus através de uma vida regrada, disciplinada, de oração. Irmãos, isso faz parte do trabalhar de Deus em nós.
Irmãos, isso faz parte da nossa salvação. E perceba que você deve se dispor a cada dia a ganhar almas para Cristo. Não precisa fazer muito esforço. Não precisa necessariamente ter que arrumar as malas e ir para um país distante para poder estar ganhando almas para Cristo. Se Deus assim o direcionar, obviamente você vai. Mas precisa apenas um compromisso com Cristo. Lá onde você estuda, tem almas que não conhecem a Cristo. Lá onde você trabalha, tem pessoas que não conhecem a Cristo. Onde você mora, onde você reside, enfim, onde você interage com as pessoas de modo geral, ali tem almas precisando de Cristo. Basta você abrir sua boca e dizer: Jesus te ama, Jesus tem um plano em tua vida. Enfim, pregar o Evangelho e pregar com coerência. Pregar não somente com os lábios, mas pregar primeiramente com a vida. Isso faz parte do trabalhar de Deus através de nós. E esse deve ser o nosso compromisso. E, irmãos, como igreja do Senhor, nós só iremos nos empenhar muito mais em tudo isso quando nós estivermos cada vez mais conscientes do que Deus fez para nos salvar. Fora de nós, em nós, e para salvar outros através de nós. Que Deus nos ajude a fazer isso para a glória dele, em nome de Jesus. Amém.